Vamos dar uma olhada hoje num cenário bem intrigante, né? Tivemos tensões altíssimas entre EU e Irã, ataques militares e tudo mais. Uhum, E aí, de repente, o preço do petróleo que a gente esperava disparar, despencou. exatamente. Como é que isso aconteceu e, principalmente, como isso mexeu com o mercado aqui no Brasil? A gente tem análise que cobrem desde a geopolítica até, claro, a nossa bolsa. É isso. A ideia aqui é tentar entender essa aparente contradição mesmo. Porque um conflito que, em tese, ameaçaria o fornecimento global de petróleo levou a uma queda nos preços. Certo. E quais foram as repercussões, né, mais específicas para o Ibovespa, para o investidor brasileiro? Vamos tentar desvendar um pouco o que está por trás disso. Beleza. Vamos organizar então. Primeiro, o contexto, né? No fim de semana, os Estados Unidos atacaram instalações nucleares do Irã. Sim, E o Irã respondeu que retaliou com mísseis contra uma base americana lá no Catar. certo. Só que teve um detalhe importante. O presidente Trump disse que não houve vítimas americanas. Parece que o Irã teria avisado antes do ataque. E aí, olha, esse é o ponto-chave para o mercado de petróleo. Apesar dessa escalada militar toda, Sim. não teve interrupção no tráfego de navios petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Ah, o famoso Estreito de Hormuz. Exato, uma via assim vital. Passa por ali uns 20% do petróleo mundial, né? O grande medo era justamente um bloqueio ali. Entendi. Então, por isso, em vez de ir para a Lua, o petróleo Brent caiu mais de 7%. Nossa, é bem contraintuitivo, né? Como que o mercado leu isso? Surpreendeu muita gente no começo, sim. Mas a leitura que acabou prevalecendo e analistas como a Paula Zogby, da Nômade, apontam isso. Petróleo, o mercado parece que deu uma reavaliada no risco real, sabe? Ah, tá. De uma ruptura mais séria no fornecimento. E tem outras fontes, tipo o Robert Alger, do Mizuho, e análises do Bradesco também, que reforçam uma coisa. Fechar o estreito seria ruim para o próprio Irã, Como assim? porque cortaria as exportações deles para a China, para a Índia. Além disso, teve uma leitura de que o ataque iraniano foi talvez um pouco mais limitado ou até simbólico do que realmente impactante para o mercado de energia. Entendi. É quase como se o mercado tivesse dito, ok, a tensão existe, tá feio o negócio, mas por enquanto o óleo tá fluindo. Exato. Essa foi a sensação que ficou. E essa percepção lá de fora, como é que ela bateu aqui no Brasil, no nosso Ibovespa? Olha, o Ibovespa sentiu o golpe, sim. Fechou em queda, 0,41%. E a Petrobras foi uma das principais responsáveis por puxar para baixo, justamente refletindo essa queda forte do petróleo lá fora. Quanto caiu a Petrobras? As ações PN, as preferenciais, caíram 2,5%. E outras do setor também sentiram, tipo a Prio ON, que também recuou. Mas imagino que não tenha sido só o petróleo, né? O humor por aqui já não estava aquelas coisas por outros motivos também, certo? Sem dúvida alguma. O mercado local ainda estava, digamos, digerindo a decisão do Banco Central da semana anterior. A Selic, né? Exato. A Selic subindo para 15% e com aquele recado bem direto de que a taxa deve ficar alta por um período bastante prolongado. É verdade. Isso não é pouca coisa. Tanto que a pesquisa Focus, né, que saiu depois, já ajustou a projeção da Selic para 15% no fim de 2025. Pois é, isso ajuda a gente a entender por que algumas ações que são mais sensíveis a juros sofreram bastante, né? Como Vamos Locação, Grupo Cosan, a Isen, essas caíram mais de 4%. Exatamente. E os bancos também tiveram um dia ruim, pelo que vi. Sim, todos os grandes bancos fecharam no vermelho. E é até interessante notar o contraste com os Estados Unidos, né? Lá, o S&P 500 conseguiu fechar em alta. É mesmo. Por quê? Parece que tiveram comentários de uma dirigente do Fed, o Banco Central americano, falando sobre a proximidade de cortes de juros por lá. Isso mostra como, quando não tem um choque econômico direto vindo da geopolítica, a atenção volta para a política monetária, né? Faz sentido. Mas mesmo com a bolsa em queda aqui, teve quem se destacou positivamente, né? Via Vale subindo. Sim, Vale subiu ajudada pelo minério de ferro lá na China. Ah, tá. E Marfrig e BRF também tiveram um dia bom, ainda com aquela expectativa em torno da fusão. Sempre tem essas histórias específicas de cada empresa. Exato, que conseguem às vezes se descolar um pouco do cenário geral mesmo em dias mais negativos. Então, para a gente amarrar a história toda, o que parece é que o mercado financeiro, pelo menos por agora, está mais preocupado com a falta de interrupção física do fornecimento de petróleo do que com a tensão geopolítica em si, que continua lá. Uhum.
E aqui no Brasil, a gente continua com essa sombra dos juros altos pairando, né? Influenciando bastante as decisões. Precisamente. Foi uma demonstração clara dessa interação, né, entre o que acontece lá fora e a nossa realidade econômica aqui dentro. O mercado parece ter interpretado que o pior cenário lá no Estreito de Hormuz foi, por enquanto, evitado. Certo. Agora, a questão que fica no ar é: será que essa percepção de risco mais contido lá no Oriente Médio é sustentável, pensando no longo prazo? Boa pergunta. Ou será que a gente está talvez subestimando a volatilidade da situação ou outros fatores que podem, de repente, mudar esse jogo todo? Fica aí a reflexão, né?